Nós estamos em Vargem Grande, um dos bairros da chamada Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas essa expressão Zona Oeste é uma expressão muito recente, né? Existe uma expressão que nós temos um apreço maior, que é sertão carioca. Temos esse lado roceiro, né? Somos descendentes de lavradores, numa perspectiva mais do século XX, né? Mas se eu adentrar um pouquinho na história, né, lá eu tenho antepassados que foram escravos nessa região. Ar-condicionado sem acréscimo na tarifa. Ar-condicionado sem acréscimo na tarifa. Hoje eu posso dizer que nós temos uma rede comunitária de pessoas que transitam em torno do tema da agricultura, da agroecologia. Aí nós temos as pessoas que mantêm esse pertencimento plantando em quintais, em vasos, e, né, o jardim. Sempre você chega na casa da pessoa, você vai ver que o jardim dela não é o jardim clássico do gramado e da planta ornamental. Ela, de modo geral, ela tem frutíferas, tem as plantas consideradas medicinais. Que o pessoal toma chá de amora, chá da folha da amora ou da casca da amoreira para reposição hormonal. Tem que testar, né? Eu testo às vezes em algumas pessoas e vejo que funciona. Mas nem todo mundo quer ser cobaia, né? Eu sou uma cobaia, eu atesto tudo. Na época que eu era criança, minha mãe fazia muito tratamento assim natural. Só que eu não acreditava. Acreditava não. Era ruim de acreditar, hein? Eu até ria da minha mãe. Em tudo que minha mãe fazia. Ah, mãe, que isso? Eu acreditava no médico. Tá pequenininho, mas deve ter maior por aí. O picão, você faz o chá e toma, igual água quando tá com hepatite. Resolve também. É claro que tem que ir no médico, né? Mas às vezes você só indo ao médico, você não consegue muito tratamento. Eu, por exemplo, de não ir ao médico nunca, o médico me dá remédio para anti-inflamatório por causa do pé. Que eu bati o pé, feri e fiquei mal, né? Aí eu vou no médico, ele me dá anti-inflamatório, eu não aguento. Me dá uma dor no estômago, aí eu prefiro tomar erva e muitas vezes funciona. Minha mãe hoje é uma especialista em plantas medicinais e outros até criam um vínculo ainda mais investigativo, né? E aí adentram o campo da ciência. Mas mesmo as pessoas que têm apenas um interesse, elas se procuram de alguma forma, né? E quando não procuram, a planta leva elas a procurarem. Isso é uma rede. E aí, Dona Terezinha? Tudo jóia? Tudo bem? Tá bom. E aquela pomada cicatrizante aí? Tá aí. Tu gostou dela? Eu me dei muito bem com a pomada aí. Fechou. Aqui. Ela é muito boa. Shampoo, cava caspa, mata piolho, cresce cabelo. Tudo é bom, mas é bom mesmo. Isso aqui é muita mistura. Uhum. E pra que serve essa mistura? É fortificante, abre apetite. O Projeto Grão de Mostarda começou aqui na comunidade em 1995, com a intenção de atender a comunidade com os remédios caseiros.
E aí fazendo shampoo, fazendo xarope, sabão medicinal, pomada, que era para atender as carências da comunidade de pessoas que não tinham recursos financeiros para se cuidar. Com o tempo, os produtos foram dando certo e outras pessoas também da comunidade começaram a utilizar, principalmente os xaropes. Então hoje os produtos são conhecidos assim, não só atende aqui a localidade, o bairro, mas vem de vários bairros do entorno, como vem às vezes do centro do Rio, de outras localidades também para procurar o produto. Carobinha, ótimo para ferida, para lavar a ferida. Cidreira é um calmante natural que a gente costuma usar. Arnica para dor. Tem o boldo, o famoso boldo aí que é para estômago, para quem gosta de tomar uns goró de vez em quando aí, tem vários tipos. A gente trabalha aqui com mais ou menos 60 tipos de plantas. Então toda quinta-feira aqui é feito. O grupo se reúne do grão e reúne para fazer e ver o que está faltando. Se é o xarope, faz xarope. Se é a pomada que saiu mais, a pomada. Minha bisa era índia. Então eu já, desde criança, que a gente foi acostumada a comer uma balinha, chupava uma balinha quando era criança e a gente achava que aquela bala a gente podia comer todo dia. E não era. Depois eu fiquei descobrindo que aquela bala era uma bala de erva de Santa Maria, para os vermes. Antigamente era a parteira, era a rezadeira que curava, era a vovozinha que fazia o chá, o lambedor, e hoje em dia a gente faz esse trabalho. Então, resgatando essa coisa dos antepassados nossos, né? A minha avó era parteira, ela dizia assim: filha, vai lá buscar erva para dar banho na dona. Aí eu chegava lá, fazia assim, levava, né? Eu de vez em quando via vulto, sabe? Ela não ligava. Quando foi uma vez, eu falei assim: tem um machado aqui, uma pessoa vai cortar o dedo. E lá na roça era machado. Quando eu fiz assim, o machado cortou esse dedo, foi para lá, virou. Aí eu comecei a gritar, né? Era pequeno. E aí ela foi lá, cortou a bananeira, desceu aquela águazinha, pingou aqui, fez assim com a saia, rasgou, amarrou, não precisou ponto nem nada. Eu aprendi muita coisa com ela, com a minha mãe. O grão de mostarda, ele também está articulado à rede Fitovida, que é uma rede de articulação que ajuda na organização dos grupos comunitários que fazem trabalho com as plantas medicinais. Nosso principal objetivo é que um dia esse conhecimento com as plantas medicinais se torne patrimônio imaterial. Então a gente está nessa busca, a gente acredita que um dia vai ver esse sonho realizado. Aí vai depender da quantidade de chuva, do sol, da exposição, dos fatores ambientais que ele está falando. Mas em termos científicos, eu estou perguntando qual é a diferença eu ter um guaco que seja essa espécie ou se vale a pena eu ter o outro guaco também. Que em termos que é esse outro de cima aqui, glomerata. Vocês têm levigata. A gente achou que fosse glomerata, certo? A Irma quer saber, vale a pena a gente buscar um glomerata
ou basta a gente ter o Levigata. Várias listas que o SUS diz, olha, isso serve, como vocês colocaram, para expectorar, né, broncodilatador, expectorar o catarro, então é bom quando você está gripado, as duas espécies servem. Eu digo o seguinte, eu sempre vi mais estudos sobre glomerata, então por isso que a gente ficou querendo glomerata, mas na lista do SUS tem as duas. Respondi. Essa aqui eu colhi no sítio, prensamos, foi levado para o Jardim Botânico, feito o reconhecimento, verdadeira aroeira, já identificada lá no sítio. O russo tem na propriedade dele uma árvore identificada corretamente, da qual ele pode tirar muda, pode vender, pode plantar, vai ter a confiança que a saúde precisa, a confiança que a pesquisa precisa. E eu entendo, você acha isso bom para você, Russo? É muito importante, sim. Tem uma planta lá que vai servir para medicar muitas pessoas aí, né? A matéria-prima de qualidade é fundamental para o desenvolvimento da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas. Então, os agricultores fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, o Profito investiu nessa capacitação para ter essa matéria-prima de qualidade, o que a gente chama de beneficiamento e comercialização de plantas medicinais. Isso é o começo de tudo, né? Respeitar o conhecimento deles, mas fazer a troca da tecnologia, da ciência com o tradicional. Então, tem o uso tradicional, a gente respeita, mas também o tradicional pode dialogar, quer dialogar, nós queremos dialogar também. Então, como é que estamos? Usou a fitoterapia? E a alimentação, tá conseguindo fazer direitinho? Ô Luiz, tudo bem? Tudo bem, A gente usa uma combinação de fitoterápicos. Nunca a gente usa um medicamento isolado, porque é uma fitoterapia voltada para tratar problemas mais sérios de saúde. Então, o que a gente tem ali? A gente tem pacientes com doenças crônicas, seja doenças reumáticas, seja com dor, seja com câncer. Às vezes, uma infinidade de queixas, né, que aonde tudo que poderia ser feito com a medicina convencional já foi tentado e não surtiu efeito, ou a qualidade de vida do paciente está significativamente alterada ainda, e a gente tenta, com a fitoterapia, resolver esses problemas. Muito, melhora muito. Durmo, fico mais tranquilo, fico mais calma, trabalho mais, bem melhor. Você vai pegar a medicação comigo daqui a 2 semanas, tá? Vai ser feita a manipulação da sua medicação, você pega aqui. Tá. Qualquer coisinha a gente tá aqui sempre às terças, tá? Tá bom. Até a próxima. Até a próxima. A base do conhecimento é o conhecimento tradicional, mas o conhecimento que a gente usa aqui é o conhecimento validado cientificamente, né? A gente trabalha só com planta que tem, vamos dizer assim, um conhecimento científico agregado além do conhecimento tradicional. A indústria farmacêutica não tem interesse nesse tipo de coisa. Então, ela sempre se movimenta para desqualificar isso, para dizer que não funciona, ou que é de segunda categoria, ou que só serve para tratar besteira. Então, o que acontece? O médico, ele não conhece, ele não estuda isso na faculdade. Isso é um conhecimento que está fora, né? E aí, como ele não estuda, e como dizem para ele, como se repete dentro do meio acadêmico que isso não funciona, ele acha que não funciona. Diversidade não é só a diversidade de plantas e animais. A diversidade que vem do conhecimento, dos testes feitos na experimentação de forma natural das pessoas. Então, a sociobiodiversidade é muito mais rica que a biodiversidade, sozinho, né? Então, isso... aceitar isso, entender isso num país diverso como o nosso, que não é diverso só no sentido de
espécies, número de espécies de plantas e de animais, ou de ambientes, mas de pessoas, de etnias. Então vieram pessoas da África com todo o seu conhecimento de plantas medicinais e outras coisas, da Europa, os nossos indígenas. Então, esse interesse, esse reconhecimento, a nossa riqueza está ali. Existe uma diretriz, né, no Ministério da Saúde recomendando isso. Chama Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC. Né? E isso veio através do Conselho Nacional de Saúde, através daquilo que os usuários da saúde queriam ver, entendeu? Então isso veio não pela vertente da medicina, mas pela vertente do usuário. Né? E a partir disso há uma demanda, há uma necessidade de que você faça, digamos, um atendimento usando plantas, mas um atendimento que seja responsável, que seja de qualidade, né? Que realmente atenda, né, essas questões de segurança e eficácia que a medicina coloca. É meio que assim uma relação do meu corpo com a terra, com o meu quintal, com a minha família, com a minha rede de apoio, né? Essa coisa que a gente acredita pra caramba, que é essa interlocução, né? Estou sentindo isso, aí o outro diz, experimenta isso. E eu tenho uma relação de confiança com essa minha rede comunitária, né? De apoio, E a gente acha que a saúde está nessa troca, né? A saúde está entre nós. A gente pode dizer que essas plantas, elas não têm um valor financeiro, mas ela denota uma economia, que essa economia, alguns autores chamam de economia da reciprocidade. Isso não é bonito? É lindo demais, né? É assim, a pessoa dá, não para receber em troca, mas que o outro também possa dar. Né? Isso para mim é a coisa mais bonita que tem. E para mim é o maior sintoma de saúde, é isso.